Quase 500 milhões de animais morrem atropelados todos os anos no Brasil, segundo um estudo da Universidade Federal de Lavras. Para falar conosco sobre esse assunto e os investimentos que têm sido feitos aqui na cidade de Bauru, nós recebemos no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara, o Luiz Pires, que é diretor do Zoológico Municipal. Luiz, eu queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Só que dessa vez para um assunto não tão agradável, né? Que é justamente a gente tratar desses números astronômicos, que hoje já é colocado já como a segunda causa da extinção de animais no nosso país, que é justamente os atropelamentos nas estradas, rodovias, né? Aquelas asfaltadas, aquelas de terra, aquelas que pertencem à União, aos estados, aos municípios, aquelas que são privatizadas, aquelas que não são privatizadas. Inclui-se aí também, é uma coisa que pouca gente fala, mas são as ferrovias, né? Que também entram nesse cômputo geral de animais da nossa fauna que são anualmente atropelados e a grande maioria, infelizmente, vem a óbito. Bom, vou só registrar aqui, eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos comigo pela Rádio Câmara Camila Franco e pela TV Câmara Gustavo Rosella e Rafael Marobo. Você comentou então sobre os atropelamentos serem a segunda causa da extinção de animais no momento, né? Quais espécies estão mais propensas a serem vítimas desse tipo de situação? Olha, nós temos as situações muito regionalizadas, tá? Então, se a gente pegar muito próximo a nós aqui, nós temos a questão dos lobos-guarás na região ali de São Carlos e Tirapina, aquela área onde o número, assim, o lobo-guará já é uma espécie brasileira listada como espécie em extinção, é uma espécie típica do nosso cerrado, né? E ali na região de São Carlos é absurdo o número desses animais. Então a gente fala muito na questão dos animais estarem entrando em extinção localizada, né? Nós temos lá no Pantanal do Mato Grosso, mais precisamente ali na região da BR-161, se eu não me engano é 161, que nós temos o caso com a anta, né? Ali foram mais de 100 animais que foram atropelados ao longo de 3 anos. Então, quando a gente vê que o animal como uma anta, né, que ela demora, que ela tem praticamente um filhote a cada 3 anos, que ela em toda a sua vida ela vai ter no máximo 5 ou 6 crias, né? Quando você fala em mais de 100 animais, se você jogar aí na média, né, de 50% macho e fêmea, você começa a ver um número absurdo desses animais que podem estar entrando em extinção justamente por essa situação nova que ocorre agora, que é a questão desses atropelamentos. Então, quando a gente fala que hoje os atropelamentos estão se tornando a segunda causa que pode levar diversas espécies à extinção, é uma fala mais regionalizada, certo? Mas com certeza muitas espécies elas deixarão de existir sem nenhuma medida mais certeira, mais séria, se nenhuma política pública for implantada para mitigar esse assunto. Atropelamentos sempre ocorreram e sempre vão continuar ocorrendo, mas o número assim explodiu nos últimos anos, até pela questão que é a modernização das nossas estradas, né? Nós estamos melhorando as nossas estradas, nós estamos duplicando as nossas estradas. Quando a gente duplica uma rodovia, o que acontece? A gente mais que duplica o tempo que o animal fica para atravessar, né, o leito carroçável, para atravessar ali aonde os carros passam. Por quê? Quando você tinha, como era e no passado, pistas que não eram duplicadas, o animal saía do lado direito, ia para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito. Quando você duplica, ele tem que atravessar aí ele entra no canteiro central, para depois ele atravessar a outra. Muitas vezes, quando ele atravessa quando ele chega no canteiro central, ele encontra alguma cerca, alguma barreira, como uma barreira que é uma assassina, né, para que a gente fala para a fauna, que é essa barreira New Jersey, que é aquela barreira de concreto, que é excelente para proteger o ser humano quando tem um acidente, que impossibilita um carro passar de uma pista para outra. Mas você imagina quando o animal tenta atravessar uma pista dupla, encontra essa barreira, ele fica andando entre essa barreira e a pista. Sim. E ali, quer dizer, você aumenta em 1.000.000% a chance dele ser atropelado. Então, o grande problema que aconteceu nesse boom com as rodovias, né, que ocorreu aí nos últimos
15, 20 anos, é que se preocupou extremamente com a segurança do usuário da rodovia. Somente com isso. Se esqueceu, né, que a rodovia corta florestas, que a rodovia corta áreas onde vivem animais, né? E esses animais, eles têm o direito, eles têm a necessidade de ir e vir até para manter o fluxo gênico, né? Para que eles possam achar parceiros, para que eles possam achar novas áreas de alimentação, para que eles possam fugir de ameaças, né? Então, você melhorou as rodovias, consequentemente, os veículos também melhoraram. Então, antigamente, eu lembro, quando eu era criança, né, a gente andava de carro à noite, o farol iluminava 10, 15 metros à frente, né? Era uma dificuldade. À noite você nem podia andar em velocidade muito alta pela dificuldade de visualização. Hoje os nossos faróis iluminam 500 metros de distância. E isso ocorre o quê? A maioria desses atropelamentos ocorre à noite, justamente porque os faróis ofuscam a visão dos animais. Então, quando um animal está atravessando, bate aquela luz e ele olha para essa luz, ele fica paralisado no meio da pista. Então, antigamente, né, isso ele não acontecia, porque os faróis eles não tinham essa potência. Com as pistas duplas também, nós aumentamos e muito a velocidade dos nossos carros. E justamente à noite, né, quando a fiscalização é muito mais falha, é que as pessoas aproveitam para andar em velocidades muito mais altas. Então, existem alguns estudos que mostram, né, que você dirigir a 80 quilômetros ou você dirigir a 120 quilômetros, o tempo seu de percepção e enxergar um animal e ter a reação de brecar, isso leva mais de 60 metros. Então, quer dizer, se o nosso farol ilumina tanto e se você consegue enxergar um animal a uma distância de 80 metros, dificilmente você vai conseguir frear, né? Então, isso quer dizer, são todos problemas que nos levam a ter aí esses índices absurdos, né? Que chega aí ao número aí de 450 milhões de vertebrados. Ou seja, vai desde uma ranzinha, né, aí que pesa 5 gramas, até uma anta que chega a pesar 250 quilos. Então, nós temos que fazer alguma coisa sim, e a sociedade tem que cobrar não só a melhoria e a segurança das nossas estradas para os usuários, como também para aqueles que têm que atravessar essas estradas. E nós estamos tirando desse número cachorro, gato, cavalo, boi, todos esses outros, e os próprios seres humanos, né, que a gente vê aí morrendo aos montes. Então, se você imagina que o ser humano que tem capacidade de olhar, de saber que é uma estrada que tem na frente, ainda morre atropelado atravessando, você imagina um animal que não tem essa percepção do que é a velocidade de um carro, do tamanho daquilo ou do perigo daquilo que ele tem que atravessar. E essa situação das duplicações das estradas agora com mais intensidade, não é, Luiz, de uns anos para cá, na verdade ela só intensifica um outro cenário que se estabeleceu nas últimas décadas, que é o aumento do desmatamento, a expansão dos perímetros urbanos, e é uma situação que é irreversível, né? Sim. Pensando no urbanismo agora do século XXI, é irreversível. Não tenha dúvida que isso é totalmente irreversível, né? Nós necessitamos sim ter uma segurança muito maior, nós temos que pensar na segurança do usuário dessas rodovias. Agora, existem medidas para mitigar tudo isso, né? Existem medidas que podem ser tomadas e que felizmente agora começam a ser tomadas no licenciamento dessas rodovias. Acontece que, como isso é uma coisa muito nova, nós ainda estamos importando soluções do exterior, aonde são países que têm fauna diferente da nossa, países que têm clima diferente do nosso, países que têm uma consciência ambiental e uma educação muito diferente da nossa. Então, vamos colocar placa para alertar o motorista. Gente, é jogar dinheiro fora. O que deve você colocar placa? Nós temos placa aí dizendo que é 100 por hora, que é 120 por hora, e todo mundo continua andando. Nós temos placa dizendo que não pode beber e dirigir. Nós temos outdoor por aí, temos campanha o tempo todo, e a cada feriado a gente vê o número de pessoas que são pegas e dirigindo embriagados. Então, quer dizer, placas elas funcionam muito bem em países onde a população é muito mais educada, onde as pessoas têm mais consciência. Nós ainda estamos em um momento agora que nós temos que desenvolver as tecnologias e as necessidades para um país tropical,
para um país que tem uma fauna própria nossa e para um país onde a população, infelizmente, ainda não tem essa educação de saber, olha, aqui tem uma placa dizendo que é só 60 por hora nos próximos 3 quilômetros porque é travessia de animal. ou se coloca radares a cada 30 metros, ou a pessoa vai continuar no seu 120, 130 por hora, infelizmente. Então, nos licenciamentos das novas rodovias, já se exigem do empreendedor ou de quem vai construir essa rodovia soluções para mitigação desses impactos. Só que nós temos um passivo enorme, que são as rodovias já construídas e no passado. Né? Nós temos essas rodovias que não estão sendo duplicadas, porque quando a gente pensa em rodovia duplicada, a gente pensa dessas rodovias, primeiro nos estados mais desenvolvidos, como o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, né? Onde tem dinheiro para se duplicar, ou que a iniciativa privada se interessa na privatização dessas estradas. Mas nós temos um legado de estradas rurais, né? Nós temos um legado de pequenas estradas vicinais que ligam pequenos municípios ou pequenos povoados, que isso aí ninguém se preocupa, ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo. Por isso que esse estudo feito pela Universidade de Lavras deu esse número. As pessoas falam, mas eu ando pela Marechal Rondon, eu não vejo esse número de animais. Você anda na Marechal Rondon, se for de Bauru até a barranca do Paraná, do Rio e Paraná, você vai andar 400 e poucos quilômetros. Nós temos milhões de quilômetros de estradas vicinais de tudo. Então, isso quer dizer, se durante esse trajeto você viu 6 animais atropelados, né, você multiplica esse trajeto pelos milhares, milhões e milhões de quilômetros de rodovias e de estradas que nós temos por todo esse país. Aí nós chegamos a esse número que alguns consideram absurdos, alguns acham que esse número está superestimado, outros acham que esse número está subestimado. Por isso é que é muito importante a ajuda da sociedade para que a gente consiga mapear isso. Quando foi feito esse estudo, foi lançado um aplicativo para celular, para aquelas pessoas que usam o seu smartphone, que é chamado o aplicativo Urubu. Inclusive, o seu lançamento foi aqui no nosso município, foi em Bauru, durante o Congresso da Sociedade de Zoológicos do Brasil, em 2008, acho que foi, né? Quando a gente trouxe aqui o Alex Bager, que é o pesquisador que desenvolveu esse aplicativo. Então, esse aplicativo é gratuito, você baixa no seu celular e quando você está em uma rodovia e você vê um animal atropelado, você estaciona seu carro corretamente, né? Sem parar no meio da rodovia, pelo amor de Deus. Aí você, com esse aplicativo, você tira somente uma fotografia desse animal. Não precisa mais nada que isso. Quando você tiver sinal de internet, você encaminha essa fotografia, né? Dentro desse aplicativo, isso vai para um banco nacional de dados. Esse animal é identificado, é georreferenciado e dessa maneira a gente consegue saber no nosso país aonde os animais estão sendo atropelados, quais animais estão sendo atropelados, que espécie de animal está sendo atropelado, qual época do ano ocorre mais atropelamento naquela região e dessa maneira a gente consegue ter dados muito mais científicos, né, para exigir políticas públicas localizadas. Essa é a grande importância que nós temos que ter com políticas públicas para diminuir esses atropelamentos, porque a fauna é muito diferente no nosso Brasil. Nós temos uma série de ecossistemas, onde cada ecossistema tem a sua fauna que evoluiu nesse ecossistema. Então, muitas vezes a solução para Bauru não é a solução para Passos, em Minas, não é a solução para Fortaleza. Quer dizer, nós temos que ter soluções regionalizadas, porque a gente tem que achar na rodovia quais são os pontos em que algumas espécies atravessam, se o número de travessias que tem nesse local é um número significativo, e aí sim, então, seja proposta essas soluções. Hoje, assim, está muito... Como é que a gente fala? Tá muito simplista essa história. Faz rodovia e coloca passagem de fauna. Faz rodovia e faz um túnel embaixo. Gente, isso pode ser uma solução momentânea para algum indivíduo. Mas será que naquele quilômetro que colocou aquela passagem, seria naquele local mesmo ou seria 500 metros à frente ou 500 metros atrás? Será que a passagem que foi feita serve para todos os animais que passam por ali? E, junto com isso,
nós temos um problema muito maior, que é a mudança da paisagem ao longo das rodovias. Se você pensar um pouco lá atrás, aí, se você voltar aí uns 20 ou 30 anos atrás, dificilmente quem tinha uma propriedade rural mudava o seu tipo de agricultura. Então a pessoa plantava café. O cara era um cafeicultor já desde o avô, o cara plantava café há 50, 60, 80 anos. O cara que tinha pasto era um produtor de gado, já era o tataravô. Então, assim, as pessoas ficavam, eles praticamente casavam com aquela agricultura ou pecuária que eles faziam. Hoje não. Hoje, por uma questão de mercado, né, as pessoas mudam a sua cultura de acordo com o preço da commodity. Então, a gente vê que as fazendas que eram de café até 20 anos atrás passaram a ser de laranja, depois viraram para cana, depois viraram para eucalipto. E o que isso acontece? Se você tem uma rodovia que passa ao longo daquelas propriedades rurais, você tem uma fauna que consegue se associar a essa paisagem agrícola que tem ali. Então você tem determinados animais que conseguem sobreviver numa plantação de laranja, que conseguem sobreviver numa plantação de eucalipto, outros na cana e assim por diante. Aí de repente você plantou café durante 30 anos, você tinha uma fauna associada ao café, você tinha uma estrada que passava por ali. Então, se você tivesse feito um estudo naquela época, você teria alguns tipos de animais que atravessariam aquela estrada. Aí, caso você implantou naquele local passagens de fauna para aqueles animais, tudo bem. Só que aí entra em crise e do café, entra uma geada, o cara arranca todo esse café e resolve plantar cana. O que acontece? Aquela espécie animal que era associada à plantação de café, ela vai procurar outro local. E vai chegar uma nova espécie animal que consiga se associar. Se é que consegue se associar, vamos supor, ao plantio de cana. Então, talvez aquela passagem feita para aquele animal deixe de ter a finalidade. Então, criar passagens de fauna não é uma coisa feita em um licenciamento de rodovia. Esse é o grande erro que nós temos hoje no nosso país. Não basta você fazer, você tem que fazer, monitorar e se certificar que, ocorrendo mudanças ao longo dessa rodovia, você não tem às vezes que ignorar aquela passagem e fazer outra passagem de outro tamanho, em outro local ou outra maneira. Quer dizer, então, não é tão simples assim como as pessoas veem quando a gente até publica algumas fotos, né, de animais atropelados. Vamos fazer passagem de fauna. Não, vamos monitorar, vamos entender o que está acontecendo, vamos criar sim passagem de fauna, vamos cercar alguns trechos, porque só você fazer um viaduto florestado, como todo mundo está maravilhado agora com algumas notícias que saíram desse viaduto. Agora, o que vai levar esse animal a passar por baixo da rodovia pela passagem ou pelo viaduto? Uma das coisas é o quê? É quando esse animal aprender a passar e ele tiver as suas crias e ele com as suas crias passarem. Então, as crias, quando crescerem, elas vão saber que ali é o local de passar. Mas até isso acontecer, você tem que encaminhar esses animais para esse local. Então, você tem que cercar, muitas vezes, um trecho muito grande de rodovia, direcionando como única passagem para o animal, caso ele queira ir do lado direito para o lado esquerdo, ou do lado esquerdo para o lado direito, para aquele local onde tem essa passagem. Só que aí nós temos um problema sério, né? Que inclusive alguns encontros, alguns congressos que a gente vai, mostram uns números absurdos, o quê? De roubo de tela ao longo das rodovias, de corte desses alambrados, principalmente por parte dos pescadores que querem ir pescar num riozinho, alguma coisa, encontram lá uma tela de 2 metros de altura, pega o alicate, vai lá, corta e abre, e aí aquele cercado perdeu a finalidade. Então, é o que a gente fala, não é fácil, não existe a solução única, e mesmo que você faça tudo isso, você ainda tem um problema que a gente sempre fala: atropelamento vai continuar, porque uma ave não é uma tela que vai impedir dela descer, pousar nessa rodovia e ser atropelado. Um macaco, ele vai subir a tela, escalar, se ele quiser ir para o outro lado, ele não vai passar por um buraco, ele vai passar pela tela. Mas você faz uma passagem aérea. Tá, mas algum deles pode passar. Então, não existe solução definitiva. O que existe são medidas a serem tomadas, existe a necessidade de muito mais estudos, existe o quê? A necessidade de se mitigar ao máximo isso que nós estamos vendo hoje. Porque hoje o que a gente assiste é uma ou outra estrada, uma ou outra concessionária fazendo alguma coisa. As concessionárias, ainda que são tão criticadas, pelo menos elas estão fazendo alguma coisa. O duro são as estradas e rodovias, estão na mão dos governos.
né? Federal, estadual, municipal. Nessas aí não tem nada, né? Nós tivemos estrada recém-duplicada aqui na região de Bauru, mantida pelo Estado, onde não foi feito nada para minimizar. E muito pior ainda, foram colocadas barreiras para atravessar. Então a gente tem que tirar um pouco o foco de só cobrar das que são pedagiadas, tem que cobrar sim. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Agora nós temos também que chamar ao Estado a obrigação, né, de cumprir com aquilo que ele exige dos outros. Se no licenciamento para se fazer estrada tem que se fazer o levantamento de fauna e as medidas mitigatórias, o Estado, a União, o município que for fazer a sua, também tem que cumprir a legislação. Luiz, ainda falando sobre monitoramento, qual é o perfil das vítimas, né, dos animais que são vítimas aqui na cidade de Bauru especificamente? A gente acaba ouvindo mais, né, e tornando mais evidentes as vítimas que são as onças. Sim, aqueles animais que a gente chama de animal bandeira, que todo mundo vê, tem onça aqui em Bauru. Isso, mas a gente também tem a espécie que é uma superpopulação, que é a questão do saguiz aqui na cidade de Bauru, né, se tornou uma superpopulação. Tem também outros animais, os tatus. O que é que você diria? Quais são as grandes vítimas aqui na cidade de Bauru? E o que você proporia como... Você falou que são várias as medidas que podem ser implementadas, não somente a questão da passagem de fauna. O que seria interessante aqui pro perfil do nosso município? Veja bem, Bauru é uma situação muito interessante até, né? Nós estamos agora em 2019, então eu vou te falar assim, de 2013 para trás, né? Desde que eu entrei no zoológico em 1983 até 2013, isso vai dar 30 anos, né? Nós tínhamos atendido um caso de uma onça parda atropelada. Um caso, em 30 anos. Né? Nos últimos 6 anos, eu perdi o número, eu parei na contagem de 19. Quer dizer, isso mostra aquilo justamente que a gente falou, né? As mudanças que vão ocorrendo ao longo. De repente, agora, nos últimos 3 anos, começaram a aparecer de novo os lobo-guará. Uma espécie de extinção que tinha nossa região, não existia mais, ninguém via. Nos últimos 2 ou 3 anos também, já foram aí 5 lobo-guarás atropelados aqui no entorno da nossa cidade. E no último ano, para nosso espanto, né? No último ano, agora no ano passado, já foram 4 tamanduás-bandeiras. Bicho que eu nem sabia que tinha dentro do nosso município. E já foram 4 tamanduás-bandeiras. Então, o grande problema é justamente isso. É uma coisa muito... dinâmica. É uma coisa muito dinâmica, tá? Então é difícil a gente falar, olha, aqui o animal mais atropelado. O que a gente pode dizer assim, esse ano o que foi mais atropelado foi essa espécie animal. Então a gente tem, como você falou, no nosso país todo, o que ganha é o cachorro do mato. Cachorro do mato é o animal mais atropelado no país. Por quê? Porque tem mais cachorro do mato? Não. Por quê? Porque é um dos animais que se associou à fauna atropelada na rodovia. Então, como ele é um carnívoro e ele também se alimenta de carcaça, o que ele aprendeu? Que ao longo das rodovias são atropelados muitos animais e ali ele encontra uma fonte de alimento muito. Então ele aprendeu a viver ao longo das rodovias. Só que ele é ativo no período noturno. Então ele é muito vítima daquilo que a gente falou lá no início, do farol, da velocidade dos carros e tal. Durante o dia nós já temos o carcará, que é um gavião que quando você vai pelas rodovias hoje, você vê que a cada 500 ou 600 metros tem um carcará que domina aquela área. Que ele fica ali esperando, atropelou um, já tem alimento. Então você tem uma certa fauna que se beneficiou com esses atropelamentos, e você tem aqueles que se beneficiam e são vítimas, e você tem aqueles que são só vítimas, como é o caso dos tatus, dos répteis, uma serpente. A semana passada mesmo, um ex-estagiário nosso que é pesquisador, ele postou uma foto no Facebook dele, numa estradinha aqui, próximo a Bauru, se eu não me engano, acho que é no município de Lençóis Paulistas, acho que foi, num trecho de 300 ou 400 metros, ele pegou 5 espécies de serpentes atropeladas. 5 espécies de serpentes atropeladas. Você imagina o tempo que uma serpente leva para atravessar uma rodovia. E como ela é comprida, né? Quer dizer, a chance que ela tem de ser atropelada aumenta muito mais. Então, quer dizer, é muito difícil a gente quantificar ou qualificar. Existem questões pontuais, questões regionalizadas, daí a importância desse aplicativo, como eu falei, porque esse aplicativo Urubu, ele traça, né? E o melhor, ele deixa isso aberto a qualquer usuário saber
que bicho está sendo atropelado naquela região. E com esses dados a gente pode então aplicar políticas pontuais. Olha, nessa região aqui tem que fazer esse tipo de passagem, tem que conduzir, ou mesmo, olha, aqui nós vamos ter que colocar radar para reduzir velocidade de tanto em tanto tempo. Então, são essa grande dificuldade que a gente tem com relação à questão do atropelamento, e passa principalmente uma conscientização. Nós temos que saber que quando você sai para dirigir numa estrada, você vai estar o tempo todo cortando ambientes. Você corta ambientes urbanos e aí todo mundo respeita, né? A gente vê aqui o trecho da Marechal Rondon que passa por Bauru, dificilmente você vê alguém passar mais que 80 por hora. Por quê? Porque deve ter acho que uns 5 radares fixos, sempre tem policial com radar, mas todo mundo fica com medo. Passou Bauru pro lado direito ou pro lado esquerdo, o nego já senta o pau. Por quê? Porque ele já sabe que só vai ter um radar fixo lá no quilômetro, não sei o que lá. E aí os nossos aplicativos, né, que as pessoas adoram aí para ver como tá o trânsito, ele ainda fica pitando, ó, radar a 300 metros, radar a 200 metros. Então, é um desserviço, né? Essa acusação que os aplicativos fazem de radares fixos, isso é um desserviço, porque a pessoa anda a 180 por hora, né, breca 20 metros antes do radar, passa o radar, volta a andar a 180 por hora. Então, isso quer dizer, até alguma legislação a esse respeito teria que ser feito, porque aí o radar perde realmente a sua função, é só um pega-trouxa ali, porque quem sabe alguma coisa já põe um aplicativo que fala onde estão todos os radares fixos ao longo das estradas. Luiz, os animais que sofrem esse problema do atropelamento aqui na região de Bauru, muitos deles são levados para o zoológico municipal. Qual é a estrutura que é oferecida e o atendimento que é feito, que é dado a esses bichos? Veja bem, essa não é uma função do zoológico, tá? O zoológico ele existe para conservação, para pesquisa, para educação. Tratar animal atropelado tem que ser uma estrutura própria, né, que o Estado, que a União, ou que o próprio município só para sua área coloque, para que esses animais possam sim ser tratados, ser reabilitados e possam, se for possível, serem devolvidos ao seu ambiente de ocorrência natural. Infelizmente, né, ninguém se preocupou com isso até hoje, né? O Estado de São Paulo, quando chamou para si, né, a vigilância sobre a fauna, que até então era obrigação da União, a União nunca se preocupou com isso. O Estado de São Paulo tinha 2 centros de triagem só, mantido pelo IBAMA, quer dizer, um absurdo. Aí o Estado de São Paulo resolveu pegar para ele. Pegou para ele e mesma coisa, não se preocupou em criar centros de triagem. Alguns municípios que vêm fazendo isso, só que acaba sendo ponto de se receber os animais de toda uma região muito grande. O município acaba não aguentando com isso, porque ele passa a não cuidar só da fauna do seu município. Até porque a fauna você não sabe se ele veio daqui, dali, nada, porque a fauna ela está sempre se movimentando. Então, o zoológico de Bauru, pela estrutura, pela expertise que tem, acabou abraçando, né, vendo essa situação absurda. Então, dependendo dos casos que ocorrem, a gente dá um primeiro atendimento e aí encaminha para algum desses centros especializados, tá? Agora, nós temos o grande problema é que quando se fala em atropelamento, via de regra acaba em óbito. É muito difícil você conseguir. Primeiro, a velocidade em que ocorrem os atropelamentos, né? A diferença que tem de peso e de tamanho do animal para o carro. Então você imagina, uma coisa é você bater o carro numa vaca, né? Possivelmente o grande acidentado vai ser você também e o animal. Agora, quando você fala numa coruja ou num tatu, você nem diminui, o cara passa 120 por hora e continua. E depois tem o tempo de resposta em pegar esse animal e encaminhar. Porque muitas vezes bate, se o animal não morre ali, ele fica machucado, esse animal corre e se embrenha na mata. E você dificilmente vai encontrar esse animal. Aquele que fica caído à margem é porque ele ficou tão quebrado, tão machucado, com tantas injúrias, que ele nem consegue se movimentar. E aí leva um tempo. Se esse atropelamento ocorre à noite, só de manhã cedo, que alguém passando vai lembrar de avisar a concessionária, tem um animal atropelado. Até a concessionária ir lá, pegar o animal e levar. Então, é um tempo que praticamente inviabiliza. Então, a grande quantidade desses animais que são atropelados chegam já lá no zoológico mortos, ou morrem assim, a questão de
horas ou mesmo alguns dias. Por quê? Porque ele já praticamente não consegue mais responder a qualquer tipo de tratamento. Mesmo assim, a gente consegue ainda, aqueles que a gente consegue salvar, né, via de regra são devolvidos ao seu ambiente de ocorrência natural, né, em uma área bem distante de uma rodovia. Porque se naquele ponto ele já foi atropelado, seria muita irresponsabilidade a gente soltá-lo ali próximo, porque a gente não sabe por que ele atravessou aquela rodovia. Será que era porque não tinha comida do lado direito ou do lado esquerdo, ele quis passar de um lado para outro? Será que é porque o seu parceiro estava do lado direito, do lado esquerdo e ele passou? Então, se você devolver muito ali próximo, ele pode novamente tentar atravessar aquela rodovia. Então, a gente sempre procura levá-lo a um local bem afastado. Só para a gente finalizar, a gente está conversando aqui com o Luiz Pires, que é diretor do Zoológico Municipal de Bauru, falando sobre algumas propostas e possibilidades de investimentos para redução do número de atropelamentos, que é muito alto, atingiu aí números alarmantes no país, em Bauru também. Foi realizada, né, foi firmada uma parceria entre a prefeitura e uma concessionária de rodovias, a CART, para compra de uma câmara fria para receber os animais atropelados para estudo. Como é que vai funcionar esse projeto? Acho que esse é um projeto pioneiro, né? É a primeira câmara fria para manutenção de material biológico que se faz no nosso país, dedicado especialmente a fomentar estudos que possam trazer até em conhecimento, que possam ser aplicados para que se diminua esse número de atropelamentos. Veja bem, a gente falou desse número absurdo, os animais atropelados, a grande maioria chegam mortos, e a prática que se tem no nosso país é de simplesmente encontrou um animal atropelado, abre um buraco e enterra o animal ali mesmo, próximo à estrada. Só que esses animais, mesmo depois de mortos, eles têm condição de oferecer informações que são de extrema valia para aqueles que estudam esse problema, para aqueles que estudam a fauna. Com esse animal morto ali naquele local, com essa carcaça, você pode saber o quê? Que tipo de doença esse animal está tendo naquela região, que tipo de ectoparasitas estão presentes naquela região, o que aquele animal está se alimentando através do conteúdo estomacal, qual que é o parentesco que tem geneticamente aqueles animais que foram atropelados próximos, aquilo é uma família, aquilo são próximos, você está tendo uma diversidade genética dos animais ou não. Isso tudo através dos anos é simplesmente perdido, é simplesmente enterrado. Então isso dava uma agonia muito grande quando a gente recebia no zoológico, falava, nossa, se nos zoológicos chegar isso, imagina o que está na nossa região, tudo simplesmente enterrado. Então nós fizemos essa proposta junto à CART, né? E de se fazer uma câmara fria, de receber esses animais mortos, atropelados no zoológico. Nós fazemos a identificação desses animais, nós congelamos esse animal e colocamos à disposição da comunidade científica. Olha, nós temos aqui um tamanduá atropelado nessa região, outro atropelado, alguém está trabalhando com tamanduá, alguém quer saber o parentesco, alguém quer saber a doença, alguém quer saber... Então, quer dizer, nós mantemos esses animais no zoológico, essas carcaças, oferecendo para estudo, e esses estudos têm que voltar para a gente, para que a gente encaminhe esses estudos para essas concessionárias, para os setores ambientais dessas concessionárias, e ver a possibilidade de, com esses estudos, saber, olha, se esse bicho está comendo esse tipo de alimento, nós sabemos que onde ao longo da rodovia tiver esse tipo de alimento em fartura, nós temos a possibilidade de ter esse animal. Então vamos tomar cuidado com aquele local. Olha, esses animais que foram atropelados, eles têm um parentesco único. Então, gente, olha, está tendo um problema aqui, nós não estamos tendo mais a diversidade genética. Será que esses animais estão conseguindo atravessar? Existem corredores ecológicos para que outros animais geneticamente não aparentados possam chegar aqui para voltar a manter a diversidade. Então, é todo o material genético que simplesmente é enterrado ao longo das rodovias. Então, o que a gente fez aqui é uma coisa pioneira no nosso país, que com certeza vai ser referência para outras câmaras frias dessas serem construídas, de modo a que atropelou, ocorreu o fato, se conseguir recuperar o animal, maravilha. Se conseguir soltar o animal ao meio natural, muito melhor ainda. Agora, se morreu, não é só chorar, não. Vamos pesquisar e vamos fazer com que essa carcaça nos traga informações suficientes para que outros não morram pelo mesmo motivo que aquele
morreu atropelado. Então a gente tem uma confiança muito grande, nós já estamos sendo procurados por muitas universidades, querendo ter acesso a esse material, querendo desenvolver pesquisas com esse material, e isso está totalmente aberto para institutos de pesquisa e para as universidades. Então eles encaminham para a gente: olha, nós queremos carrapato de carnívoros, nós vamos coletar carrapato dos carnívoros que morrer, identificar, olha, aqui é o carrapato de uma onça que foi atropelada no município tal, dia tal, papapá, tá lá prontinho, e vai para o pesquisador ver se esse carrapato está transmitindo doença, tal, e muitas coisas dessa com certeza pode servir até para uso para nós humanos. Então, acho que foi um trabalho maravilhoso que a gente espera aí que isso renda frutos para mais câmeras como essa, e nós paremos definitivamente de enterrar informações que para gerações futuras com certeza será muito importante. Eu queria agradecer a presença aqui conosco no programa Espaço Aberto do Luiz Pires, que é diretor do Zoológico Municipal de Bauru, repercutindo conosco alguns números alarmantes sobre a quantidade de animais atropelados todos os anos no Brasil e, claro, falando conosco, refletindo sobre a realidade nossa de Bauru. Luiz, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui conosco. Não, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. E que da próxima vez seja para trazer notícias muito mais agradáveis do que essa dos atropelamentos. Bom, eu agradeço ao Luiz mais uma vez, agradeço também sua sintonia. Nós lembramos que este programa vai ao ar pela TV Câmara, Rádio Câmara, e fica disponível na íntegra para você acessar no YouTube. Procure o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.